bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan News Jaboticabal. Está entrando no ar mais um programa no Campo das Ideias. São 10 horas e 2 minutos. André Maria, André Felipe na apresentação, Operação Matheus e Tainá e captação de imagens para o canal YouTube André da René Collor. Dentro de instantes, já está em nossos estúdios o Dr. Fábio Barato Neto, que é ginecologista e obstetra. A gente vai estar repercutindo aí até às 11 horas da manhã vários assuntos de interesse não só da mulher, mas da família como um todo. A gente vai falar um pouquinho desse universo feminino, da relação das mulheres com o ginecologista. E também vamos repercutir, nós tivemos uma noite bastante tumultuada em Jaboticabal, né? Bastante triste. Um episódio envolvendo um clube de nossa cidade, uma casa de shows. E também nós tivemos, por conta das fortes chuvas, muitas ruas danificadas na Nova Aparecida e outros locais, inclusive com carros, daqui dá até para ver, né, Matheus? Com carros e máquinas sendo sugados pelos buracos, enfim. E repercutir um pouquinho mais sobre essa casa de shows, que foi completamente depredada. A gente vai explicar um pouquinho dentro de instantes a você, ouvinte. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Móveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de Batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson.
Bom, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. E inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. São 10 horas e 9 minutos, estamos ao vivo no programa No Campo das Ideias, recebendo nessa manhã o Dr. Fábio Barato Neto, que é ginecologista e obstetra. Só repercutindo com vocês o que ocorreu em nossa cidade nessa noite. Nós tivemos uma confusão enorme numa casa de shows de Jaboticabal, tradicionalmente conhecida. Aliás, um investimento maravilhoso, nós que não tínhamos ainda uma casa de shows. E o arrendatário dessa casa de shows, ele, na verdade, locou para um outro empresário o local. E segundo alguns depoimentos, eu estou até tentando falar com o proprietário dessa casa de shows para ver se ele vem até o programa e concede uma entrevista, explicar o que de fato aconteceu. A casa foi completamente danificada, destruída pelos presentes, porque às 2 horas da manhã as cortinas do palco foram abertas e ao invés do show, ao invés da banda, dos instrumentos, o que tinham eram policiais. E ninguém explicou, ninguém deu satisfação, dizendo que não haveria o show. As pessoas dizem, a gente não tem a informação correta ainda, que o show não foi feito por falta de pagamento. E daí, né? A gente até estava brincando agora há pouco, né, doutor Fábio? As pessoas ficam um pouco mais empolgadas depois da bebida, porque, claro que é um problema você ir numa casa de shows e o show não acontecer. Você paga por isso, você cria uma expectativa, você cria um investimento, leva os seus amigos, mas nada justifica alguns presentes, né? A gente não pode generalizar, que tem muita gente de bem que vai numa casa dessa, mas alguns presentes danificarem, destruírem a casa de show por conta da falta do show. As pessoas podem manifestar, procurar os seus direitos, buscar justiça, utilizar as redes sociais, fazer o que quiser, mas não danificar o patrimônio. Nós estamos tentando um contato, não sei se será possível, com o proprietário da casa, porque na verdade, volto a dizer, o show não foi promovido por ele, o show foi promovido por um outro empresário que tem um bar na cidade, um tradicional bar universitário, e faltou pagamento. A banda já declarou nas redes sociais também, é uma dupla... Thiago Bravo Gabriel. Brava. E Antony Gabriel. E Antony Gabriel. É sertanejo?
Sim. Eu estou desatualizado. Mas vale lembrar também, né, que é lamentável o que foi feito, né? Porque eu acho que assim, você se indignar, você criticar a organização, tudo bem, mas partir para violência, né? Para danificar o que é do outro, eu achei... Não, isso é lastimável. Lastimável, e tem uma pessoa Teve que consequências. Até o tumulto foi bastante grande. Eu falei com várias pessoas hoje de manhã que estavam presentes no show, estão bastante irritados, mas são pessoas que não colaboraram com essa depredação. E aí virou uma confusão enorme, todo mundo muito preocupado com a segurança pessoal, e nós temos aí um precedente bastante trágico, né, Tainá, que foi em Santa Maria, que vitimou mais de 200 pessoas. Então a gente sempre que vê uma situação dessa, a gente fica muito triste e preocupado. Então nós vamos estar repercutindo, se a gente conseguir um contato com o responsável pela casa de shows, que não foi o promotor do evento, foi um outro empresário. Segundo as pessoas, eles evadiram do local antes da banda se retirar, porque a banda retirou os equipamentos e foi embora. Não pagaram, foi embora e se recusou a fazer o show. Aí é uma questão deles, né? E os microfones da do programa No Campo das Ideias estão abertos, né, para os organizadores que quiserem estar se manifestando, né, sobre o assunto. Com certeza. Lastimável, né? Lastimável. André Felipe, vamos começar a pauta com o Dr. Fábio Barato Neto. O Dr. Fábio, né, já esteve aqui conosco, não me recordo qual mês foi, né, se eu não me engano foi em março. Isso. Vai estar falando um pouquinho com a gente hoje sobre obstetria e sobre ginecologia, né, médico ginecologista. Formado por onde, doutor? Eu sou formado no Rio de Janeiro, pela Universidade Gama Filho, tá? E agradecer a todos, né, os ouvintes, e agradecer a vocês pelo convite também para estar novamente aqui com vocês. Um prazer para todos nós. E, doutor, uma dúvida que muita gente tem, né, que inclusive trouxemos em pauta no programa passado, e é bom a gente lembrar, o que compete a um obstetra e qual que é a diferença entre o médico obstetra e o ginecologista, né? Necessariamente os dois são... quem é obstetra automaticamente é ginecologista? Ou... Isso confunde bastante mesmo. Na verdade, a nossa especialidade é uma especialidade dupla, vamos dizer assim. O ginecologista seria o clínico da mulher, né? Aquele profissional que cuida, né, da saúde feminina. E o obstetra, né, cuida da mulher no momento da gravidez. E existe aquele que seja só obstetra? Isso, a formação ela é sempre dupla, né? Quando você se faz a especialização é em ginecologia e obstetrícia, mas tem alguns profissionais que acabam optando, né, mais por uma área ou por outra. Sim. Então, necessariamente, quando se estuda ginecologia, já se forma também em obstetra. Sim, porque seria o cuidado daquele momento da mulher durante o período gestacional, durante a gravidez. Que, na verdade, eu costumo brincar que eu falo que é que nem ortopedia e outras especialidades, né? Uma cidade que nem Jaboticabal e cidades menores, não dá para você ser muito especialista. Exatamente. Então, você tem que acabar... Tem que abranger um pouco mais. Não é? Até para o campo de atuação ser maior. Então, em São Paulo dá para você ser um grande especialista em joelho esquerdo, mas em Jaboticabal não dá. Em centros grandes é muito comum. Às vezes a pessoa se dedica só a gestante ou até em outras subespecialidades também. Dentro da ginecologia você tem a mastologia, né, que é uma subespecialidade que quem cuida da mama, ou, né, cirurgia, a gente fala uroginecológica, que cuida da parte de incontinência, né, urinária. Agora nos centros menores a gente acaba abrangendo mais. Eu me lembro até, eu tive uma suspeita em 2001 de câncer na pleura, que é a camada que reveste o pulmão, 13 nódulos, e daí eu fui para Barretos, né, que é um centro de excelência em oncologia. E é muito interessante isso que o Dr. Fábio está falando, porque chega lá, cada um tem a sua especialidade. Então, o meu tio, que não está mais entre nós, ele cuidava de cabeça e pescoço. Então, por mais que ele acompanhou lá para ver se era maligno, se não era, e graças a Deus não era, né, maligno o meu tumor, ele acompanhou, mas ele chama um colega, que é pneumologista, que é especialista naquilo. Quer dizer, ele só cuida dentro do hospital o câncer de pulmão. Então é muito interessante essas subdivisões, né, que tem muito nos grandes centros. Sim. Doutor, uma dúvida, né, também que muitas mulheres têm, o público em geral tem muito essa dúvida. Inclusive a Rafaela daqui da rádio,
ela me contou que ela fazia parte de alguns grupos de mães no Facebook, né? Esses grupos para trocar ideias, né? Dicas, experiências. E ela acabou saindo porque ela se irritou que entre as brigas das mães, umas que optariam por parto normal, outras por cesariana, e aí acabava virando briga realmente, né, esse assunto. Qual que é a diferença dos dois, né? Porque tem muita gente que não sabe. E qual que é o mais recomendável à saúde da mulher? O que um ginecologista recomenda e quais são as ocasiões em que se é necessário fazer uma cesariana e não um parto normal? Mais uma vez você tocando no ponto da intolerância, né? A gente vê que até em grupo que não seria para ter esse tipo de situação acaba tendo. Mas em relação à pergunta, o parto, a gestação, né? Se você for ver até a década de 70, né? A gente tinha, né, no Brasil uma situação que era igual no resto do mundo, né? A maioria dos partos sendo, né, por parto normal. A partir da década de 70... E muitas vezes nem mesmo no hospital, né? Sim, tinha umas exatamente. parteiras, né? Exatamente. Por fatores culturais, por uma série de fatores, o Brasil ele se tornou hoje, né, o país campeão de cesariana. Então é o país, né, do mundo com maior índice de cesariana. E por isso também acaba sendo um dos grandes em números em relação à complicação em relação ao parto. Então, em relação ao parto, né, o próprio nome já fala, o parto normal seria o com menos risco para a mãe e para o bebê, mais ou menos em 85% das vezes. Então, a cesariana seria uma cirurgia para aquelas situações onde o parto normal não estaria indicado. Por exemplo, uma hipertensão descontrolada, né? Um bebê numa posição ruim, por exemplo, está sentado ou está atravessado. Então, nessas situações, a cesariana seria mais segura, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas o que houve foi uma banalização, né, da cesariana. Então, acabou se optando por aquela coisa, não, quero marcar, né, a data para o que mais convinha, tanto para a mãe e muitas vezes para o próprio médico. Então, acabou se banalizando e aí começam os problemas em decorrência disso. Inclusive, também. estão tendo várias modalidades ultimamente, né? Mulheres que optam por ter filho dentro da água, outras que optam... estão diversificando, né? Esse meio. E tem tido realmente esse resgate nesses últimos anos, e Jaboticabal, né, vale a pena, né, dizer, até se você jogar na internet para pesquisar, né, tem um projeto, né, aqui no hospital, né, Santa Isabel, para resgate do parto humanizado, que é o parto que é feito no resto. É um projeto da Unimed, né? Sim, é um projeto da Unimed, parceria, né, com a Santa Casa, e envolve não só os pacientes do plano de saúde, mas os pacientes do SUS. Doutor, eu não quero lhe colocar numa saia justa, mas essa questão cultural que a gente vai ter que quebrar, do parto normal, cesárea, é mais uma resistência das mulheres ou dos médicos? Sabe por que eu digo isso? Não é o caso da Unimed, mas a gente sabe de muitos planos e de muitos médicos que eles... Porque o parto normal, ele tem o ritmo natural dele. Então, às vezes, a mãe está ali, me ajuda nos termos, nas contrações, dilatando, enfim. Tem todo um processo. É diferente da cesárea, onde o médico chega lá no horário marcado, vai lá, faz a cesárea, fechou, pronto, entrega para o pediatra a criança e, enfim, terminou a tarefa. O parto normal, ele demanda uma atenção um pouco maior. Eu queria que o doutor repercutisse um pouquinho isso. Sim, exatamente, até pelo sistema de saúde que se formou também, principalmente depois da década de 70, que acabou levando né, a esse caminho. Porque você falou, a comodidade, né, para o médico e para o paciente acaba sendo maior, mas não reflete a questão natural do processo. Então, um parto normal você pode levar em média aí de 10 a 12 horas, né, de trabalho de parto, sem data, sem dia, sem hora. Né? Uma cesárea você vai, se agenda e faz. Mas o problema, né, o reflexo disso, né, nos anos seguintes que você tem em relação às complicações, a restrição até do número de filhos que essa paciente vai poder ter, porque, por exemplo, uma cesárea a gente não indica você ter mais do que 2 cesarianas.
né? Porque a cada cesárea você aumenta o risco, né, para paciente. O parto normal não tem essa limitação. Então, mas aí não entra naquele dilema de preço, porque às vezes eu nem sei quanto que está os planos no Brasil, como é que está essa configuração. Quanto paga para um médico no parto normal, quanto paga na cesárea. Eu acho que isso também acaba repercutindo, porque a cesárea o cara vai lá, já fez, o dele já está no caixa. Né? O problema, ao contrário até do que se pensa, é em relação à estrutura. Né? O que sai mais caro? É o parto normal. Por quê? Porque você tem que ter uma equipe, principalmente se a gente for falar em relação ao parto humanizado. Né? Então você tem que ter a equipe ali no hospital. E não só o médico. Né? Você tem a enfermeira obstetra, né? Que é quem faz o trabalho junto com a gestante. Né? Porque assim, o parto não é simplesmente você deixar a mãe, que é o que se acontecia antes, por isso que tem toda essa rejeição. Esse trauma da mulher, né? Porque antigamente o que acontecia? A mulher entrava em trabalho de parto, ia para o hospital, né? Ficava deitada numa cama, sem comer, com soro no braço para aumentar a contração, né? Morrendo de dor, levava um corte para sair o bebê. Então, né? Quem quer sentir dor? Ninguém quer, né, ser tratada desse jeito. E aí a gente vai até discutir depois, eu acho que um dos assuntos da pauta seria a violência obstétrica. A próxima pergunta seria isso. Exato. E no parto, né, humanizado, busca-se resgatar, né, a dignidade, né, da mulher. Então o que seria o parto humanizado? Porque se fala muito, mas muita gente não sabe o que é, por isso que tem rejeição. Então no parto humanizado a mulher ela tem direito de escolha, né, sobre como ela quer ter o parto dela. Então, por exemplo, então, antigamente, o parto era só na mesa ginecológica, numa posição que é ruim para a gestante, que potencializa a dor. Então, no parto humanizado, a mulher ela pode ter o parto na posição que ela mais se sentir confortável. Se a mulher quiser ter o parto, né, sentada, agachada, deitada na cama... hoje isso é possível. Sim, e é feito... E é feito assim. Sim, e por exemplo, o corte que era feito na vagina para ajudar o bebê a sair, que era o que mais causava dor, né, no pós-parto, ele praticamente já não é mais feito aqui. Então a gente tem aqui no hospital hoje uma estatística de mais ou menos em torno de 5% da episiotomia, que seria aquele corte que é feito, né, na vagina da mãe. E o que foi feito para a gente não ter essa necessidade do corte? Principalmente uma mudança de paradigma. Né? Porque antigamente, o que acontecia? Como nasciam as mulheres de antes? Em casa, sem acesso nenhum. E não nascia bem, né? A maioria se nascia. Okay. Então hoje o que se faz? Algumas técnicas para proteger o períneo da mulher. Então se viu que aquele corte, ao contrário do que se imaginava, que estaria protegendo, né, a vagina, o sistema reprodutor da mulher, prejudicava mais do que ajudava. É claro que ainda tem, em algumas situações, em caso que a vagina não tem uma elasticidade muito boa, você vê que pode ter alguma ruptura, ele é feito. Mas na imensa maioria das vezes, o parto ele transcorre sem o corte, de uma maneira natural, e a mulher ela volta, né, a sua normalidade também. Ela começou as contrações, ela vai para o hospital, ela fica lá no quarto, ela pode andar, senta, exatamente, fica na cama. Se alimenta, não fica em jejum. E alguém acompanha? Isso, o médico e a enfermeira obstetra. E durante esse processo é feito né, um trabalho com bola, com água, com exercícios de relaxamento e técnicas de relaxamento, né, da dor. E hoje também existe a possibilidade da analgesia de parto, que é uma coisa também que o pessoal desconhece, né, que é uma anestesia para o parto normal também, para aquela mulher que não tolera, que não está tolerando, né, a dor, né, no final. Ok. Seria o parto sem dor. Nós temos intervalo, o senhor viu, doutor, que os ouvintes vê só depois da hora que sobe para o canal YouTube, né? Que a produção, a operação faz o sinal assim, né? Que isso aqui é fatura. Então, se não tiver os patrocinadores, não tem o programa, né? Só que a gente aí fecha o raciocínio para poder ir para o intervalo, senão fica o raciocínio quebrado. Por isso, viu, Tainá, que a gente às vezes vai empurrando um pouquinho, viu? Eu fico te dando sinal assim, aguenta aí, porque está acabando o raciocínio. Vamos ao nosso primeiro intervalo. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Auto Posto Portal da Nova, Dedete Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz.
TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Sai, Zika! A Zika é uma doença séria, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ela pode afetar os adultos e principalmente nossos futuros bebês. É preciso muita vontade, mas sobretudo, muita informação para combater a Zika. Só podemos acabar com a doença combatendo o mosquito. Saiba como evitar o Aedes aegypti. Proteja-se. Acesse unimed.me/SaiZika e saiba mais. Unimed Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Color trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Color. Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LTCAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Alto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. DDT Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora. Desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Colchões Ortobon, colchões de espuma de diversas densidades e colchões de molas, camas box de diversos modelos, além de travesseiros, capas e protetores, produtos com até 5 anos de garantia total e mais, conjuntos box de molas casal a partir de R$ 1.199. Isso mesmo, apenas R$ 1.199. Colchões Ortobon, sob nova direção em Jaboticabal, na Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012. No
Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta, são 10 horas e 32 minutos, recebendo o Dr. Fábio Barato Neto. Dr. Fábio, o senhor estava falando de um assunto super interessante, né, recente, inclusive, sobre a questão do parto humanizado, né, desde 2012. E vale lembrar, né, aos ouvintes, Dr. Fábio estava falando nos bastidores, o parto humanizado, a Jaboticabal foi pioneira, né? No projeto do parto humanizado no sistema de saúde suplementar, né, que seria dos planos de saúde. Ele já existia em alguns hospitais, mais voltado para a parte do SUS. Ah, tá. Então é o plano Unimed. Isso. A Unimed pode falar, viu, doutor? Porque ela é parceira, viu? Parceiro pode falar à vontade. Aqui a gente faz merchan, não tem problema. Ou seja, né, o doutor estava falando, né, sobre parto humanizado, que entra muito na questão da violência obstétrica, que era a nossa próxima pergunta, né, que uma em cada 4 mulheres já sofreram violência obstétrica no Brasil, né, são dados do... Você explicar para os nossos ouvintes o que é essa tal de violência obstétrica. Tá aqui, né, a mulher sofre ofensas, a mulher é cortada, é ferida durante o trabalho de parto sem autorização. Muitas vezes o marido... Peraí. Você pergunta e responde já também? Não, eu estou explicando o que é o... Eu sei. Você tem que fazer a pergunta pro Dr. Fábio. Não, mas eu estou perguntando o seguinte... Vou parar de falar nos bastidores aqui, porque senão ele está ficando... Ó, eu acho que ele vai perder, viu? Eu também estou achando que vai perder o posto, hein, doutor? Então... Eu já te travei. Mas é de propósito. Programa ao vivo é para isso. Você acha que eu estou fazendo essa interferência para quê? Não, na verdade, eu estou entrando com a explicação para perguntar se o doutor acredita que isso realmente acontece com frequência, quais são as sequelas da violência obstétrica e como diminuir os casos da violência obstétrica no Brasil. A estatística, né, você bem falou, ela tá aí para mostrar realmente Ó que depois isso, o fã vai ligar, viu? Quem? Você sabe que o fã vai ligar depois. Desculpa, o Zezinho? Porque eu não sou, doutor. O José Carlos. É porque isso aqui é para descontrair, sabe, doutor? Que é um programa ao vivo, a gente gosta de brincar um pouquinho, para não ficar aquele programa muito sisudo, né? E aí ligou um gaiato esses dias, que no programa anterior, a gente não sabe nem se ele chama... O tal de Zé Carlos, mas a gente não sabe se ele chama Zé Carlos, se é um fake, né? Porque agora é moda fake, né? Em tudo, né? E se ele tá... E aí ele dizia que nós estávamos apertando muito o Raul e que dando a demonstração de que nós estávamos apoiando o ex-prefeito Ori, né? Na candidatura dele. Primeiro que eu nem voto eu não votei, não voto no Ori por uma questão ideológica, mas independente disso, esse senhor, já que você destacou, se ele for falar alguma coisa, manda ele ler 10% dos livros que você lê por ano, que aí depois a gente bate um papinho e aí ele tem que vir dar uma entrevista. Ele disse, na verdade, sem subsídio, né? Ele disse, na verdade, que ele era uma pessoa que tinha muita experiência com rádio e que eu não deveria estar aqui porque eu não tinha experiência. Aí eu tô tentando fazer um programa mais bonito pro fã, né, pra ver se ele gosta mais. Aí você me impressionar. Você me atrapalha. Mas porque... você quer o quê? Você começa a entrevistar, você já pergunta, responde, faz a tréplica e a réplica, então... Mas então, foi o que ele disse, né? E aí tava tentando fazer um programa mais bonito para ele e gostaria de convidar o senhor José Carlos, já que tem muita experiência, para estar falando aqui no rádio e me ensinando um pouquinho dessa experiência, claro, que eu quero descobrir, né? Onde que o senhor trabalha. E aí, doutor? Bom, sobre a violência obstétrica. Então, que a gente estava falando, na estatística tá aí para mostrar isso. Então, se as mulheres estão falando sobre o assunto, é porque a coisa está acontecendo, né? Então, violência obstétrica seria isso que você estava falando, qualquer forma de desrespeito ao paciente durante o trabalho de parto. E como que você vai desrespeitar, né, a mulher fazendo práticas que já não são usadas, né, como por exemplo a questão do corte, né, na vagina rotineiramente, como a gente estava falando, ou limitando, né, a mulher em relação ao direito de escolha, em relação à posição, né, para ter o parto, em relação ao jejum, né? Então até isso a gente consideraria como uma forma de violência. Imagina você deixar uma pessoa 12 horas sem ali, comer, né? Sem comer, sem beber. Isso já, por si só já é considerado isso, inclusive, foi citado pelas... eu encontrei os relatos das mulheres que realmente disseram isso, né?
E também algumas vezes os maridos, né, os pais das crianças são impedidos, né, de acompanhar. Ou seja, torna um momento único traumático, né? Exatamente. E é muito importante essa questão. Hoje em dia se fala até do pré-natal do homem, né? Tem até o professor Geraldo Duarte lá da USP, do HC de Ribeirão, que tem um ambulatório lá que é o pré-natal do homem. Então o homem é colocado também junto, porque o filho não é só da mulher. Então o homem tem que ter uma participação ativa. Então no parto humanizado entra o homem também, né? Aqui tem esse projeto? Tem. Em Jaboticabal? Não. Do pré-natal do homem não, mas a gente estimula, por exemplo, no curso de gestante, né, a presença, né, do marido. E durante o trabalho ele participa ativamente, né, fazendo as massagens, né, por exemplo, se quiser cortar o cordão umbilical do bebê, estão participando em algumas manobras, sim. E como é que está a adesão? Se a gente pensar aí de cada 10 casais. Olha, tem uns homens que na hora H ali dão uma... Acho que tem até bom ficar longe, né, doutor? Tem uns que desmaiam, já vi vários, né? Inclusive, isso entra num assunto que gerou muita polêmica, né, principalmente entre os empresários e até dentro de casa, que eu fui favorável, né, da questão da ampliação da licença paternidade no Brasil, né? Os pais terem mais tempo para ficarem com os filhos. Eu acho isso importante porque eu acho que a figura paterna muitas vezes acaba ficando em falta. Exatamente. É uma coisa ridícula você falar, não, vou ter 5 dias, né? Não dá nem uma semana, né, de licença. Que tem pai que é muito, né, doutor? Tem pai que é muito, tem pai que é pouco, né? Às vezes temos mulheres que preferem que o marido fique em casa, né? Mas a maioria é importante essa presença. Aliás, essa ampliação tinha que perguntar para a mulher, né? Falar, você quer que amplie ou não? Aí concede, né? E como é que tá, se a gente pensar em Jaboticabal hoje, ou dos casos que o doutor Fábio Barata alcança, de cada 10 gestantes, quantas parto normal, quantas cesárea hoje? Então, só para você ter uma ideia, até 2012 mais ou menos, a gente vai dar o exemplo, né? Aqui, nosso, né, a gente tinha uma estatística de em torno de 95% de cesariana em pacientes de plano de saúde. Uau! Tá? Então, em 3 anos, a gente está com mais ou menos 50%, né, de parto normal em paciente do plano de saúde. Então, é claro que a meta seria aumentar, seria mais, né, ainda mais esbarra na questão cultural. Então, isso é um projeto, né, na verdade, de médio, longo prazo. É uma vontade dos médicos que as mulheres façam mais parto normal? No início teve até muita resistência até por parte, né, dos médicos, que você quebra, você tira o profissional da zona de conforto ali, né? Então, foi um projeto, né, de não obstetras, com obstetras envolvidos, muita gente contra, muita gente a favor, até você chegar nesse ideal. A cesariana, né, agiliza o processo, né? Exatamente, é mais cômodo. Mas ela é mais traumática para a mulher. É mais traumática. Agora, é uma cirurgia, porque às vezes o pessoal fala, às vezes você pergunta para alguém, você já fez alguma cirurgia? Ah, não. Aí você, não, só fiz só cesariana, mas cesariana é uma cirurgia, você vai estar cortando ali 7 camadas, né, de tecido da mulher, tem uma anestesia que também tem o risco do processo anestésico, então é como qualquer outra cirurgia. É a RAC, não é? É a RAC ou a peridural. Em alguns casos até geral. E eu costumo, até geral. Eu costumo dizer, né, claro, pelo amor de Deus, né, não posso querer me colocar na pele das mulheres, né, mas eu acredito que as mulheres podem opinar. Deva ser melhor, né, se é que assim pode dizer, ter uma dor naquele momento, né, do que você ter uma sequela de uma cirurgia e ter todo aquele processo que eu já fiz cirurgia, sei como é que é, ficar 1 mês, 2 meses, tendo que comer. Exatamente. Ninguém vai falar que o parto não dói. A gente estaria sendo hipócrita, né, em falar isso. Mas cesárea dói também. Então, você vai ter, né, algumas horas, né, nasceu o bebê, você já está andando, você já está, né, plenamente recuperado na maioria das vezes. Pode acarretar também depois em problemas de saúde, né? Porque cirurgia tem consequências. E uma cesariana você vai ter 30 dias ali para estar se recuperando. Só para ficar um pouco mais claro, acho que o doutor até já repercutiu isso, mas, por exemplo, a mulher está lá durante o período de contração, que pode demorar quanto? 10 horas, 8 horas, depende? Sim, em média 10 a 12 horas. Tá, mas trabalho. Assim, não são 10 horas de dor intensa. Não. Você tem, por exemplo, as contrações elas acontecem mais ou menos a cada 5 minutos e cada contração dura em torno de 50 segundos. Então a mulher tem aquela dor naquele período e tem o outro tanto para relaxar. E vale frisar que a gente fala 10, 12 horas assusta muito.
né? Mas as contrações, elas ficam normalmente mais dolorosas, né? No finalzinho do trabalho de parto, então nas últimas horas. E também não é doloroso para todo mundo, a dor é uma coisa muito relativa, né? Tem mulher que não tem dor? Tem mulher que não tem dor, né? Por isso que a gente fala de anestesia, né? Não é para todo mundo, é só para aquela que realmente, né, vai precisar. A maioria, né, isso é interessante a gente falar, consegue ter o trabalho de parto. A gente não vai falar que não vai, às vezes, em algum momento vai ter, né, dor, mas consegue tolerar, né? Porque é diferente você, por exemplo, eu estou com uma apendicite, vou ter que fazer uma cirurgia, né? Então é um processo doloroso que tua cabeça também está envolvida em outro processo. Agora, num parto, né, o que a gente tenta passar para a mulher na questão da humanização é que a dor, ela faz parte do processo para receber. Então a gente vai conversando com a mulher, então aquela dor, né, a cada contração que ela tem, é o filho dela que está chegando mais perto dela. Vocês trabalham esse emocional. Exatamente. Agora, essa presença do médico, quem que fica com ela no quarto? Ela levanta. Eu achei bem bacana isso, que antigamente ficava naquela posição ginecológica que é extremamente desconfortável. Até porque, como o doutor disse, né, antigamente eu acredito que além da dor, porque o doutor disse que algumas mulheres não sentem nem dor, não era nem a dor em si, deveria ser o desconforto da situação, sim, né? Sim. Porque algumas vezes poderia acontecer de uma mulher não estar sentindo a dor literalmente, mas está desconfortável, não pode comer, não pode ter a presença do marido, muitas vezes está sozinha com um monte de gente que não conhece, sem uma pessoa de confiança junto. Isso por si só. A enfermeira tem enfermeira o tempo todo lá? Isso, tem enfermeira o tempo todo. Então quem fica mais, né, até respondendo a tua pergunta, quem fica mais tempo é a enfermeira obstetra, que também está habilitada para fazer parto. Mas ela vai lá de vez em quando, ou ela está o tempo todo lá? Não, normalmente a maior parte do tempo tem alguém junto, normalmente mais de uma pessoa. E o médico chega na reta final, a hora que realmente está... Não, está acompanhando também o processo. Acompanha também? Acompanha o processo. Tá certo. Nós temos mais um intervalo, André Felipe, e aí a gente vai continuar a pauta. Nós vamos falar ainda sobre a questão dos jovens. Da sexualidade na adolescência, né? Que é um tabu ainda para as mães das meninas, né? E é muito importante ser falado sobre isso. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Pé de Batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário. Profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue.
Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. Inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Roete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. Estamos de volta, já são 10 para as 11. A nossa diretora Rafa mandou uma pergunta, né? A Rafa está grávida, terá uma filha recentemente, né? É a Adelaide? É recente. É Adelaide o nome dela? Como é que vai chamar a filha dela? Adelaide? Ela vai te matar, tá ouvindo, hein? Então, a Rafa, ela tá grávida. E aí até ela diz que está gostando muito do... É claro, né? Ela é diretora do rádio, se ela falar que não está gostando, fica chato, né? Nós temos que perguntar isso pro Zé Carlos se ele está gostando. Aí, o que acontece, doutor Fábio? Ela está dizendo o seguinte, eu falei para ela, e você vai querer o parto normal? Ela disse, sim, no que depender de mim, sim. Só que eu preciso avaliar com o médico. E daí ela comenta aqui do Ela disse assim, olha, mas o meu médico vai decidir na hora, por causa do meu histórico de pré-eclâmpsia. Sim, a pré-eclâmpsia seria a pressão alta na gestação, né? Então tem um nome específico, né, na gravidez. Porque ela teve na anterior. Ela teve esse processo na gestação anterior, né? O que ela está dizendo. Então esse processo ele pode acontecer de novo ou não. Né? Então, se essa gravidez ela transcorrer, né, sem a normalidade de pressão, né, apesar dela já ter tido uma cesariana, né, nada impede, se tiver tudo correndo bem, dela ter um parto normal nessa gravidez. Então pode mas aí tem que aguardar até os últimos momentos, né? Na verdade, o parto normal a gente só vai saber, é aquela coisa que a gente define na hora. Então, durante a gravidez a gente já tem alguns indicativos, né, de como a coisa está transcorrendo, mas na hora, no momento final mesmo, durante o trabalho, que a gente vai ver se vai realmente poder ser ou não. A Neide mandou o seguinte, ela está dizendo parabéns pelo programa, que a cada sábado mais informações nas diversas esferas. O Dr. Fábio é um excelente médico, parabéns pelo profissionalismo e dedicação. Quais os principais riscos, tanto para a mulher quanto para a criança, em uma gravidez após os 40 anos? Olha, após os 40, a mulher ela tem uma probabilidade maior de ter outras doenças crônicas, por exemplo, diabetes, a hipertensão. Então, a idade por si só já é um fator que complica, não só para o parto, né, mas como para a vida normal. Então, o risco de alteração, né, genética, então a mulher depois dos 40 ela tem mais risco
de ter um bebê com algum tipo de alteração. Tipo síndrome de Down, por exemplo. Sim, exatamente, porque a mulher ela nasce, né, com um número fixo de óvulos, e aqueles óvulos vão ficar os mesmos a vida inteira, diferente do homem que produz espermatozoide contínuo a vida inteira. Então o homem pode ter 70 anos de idade, o espermatozoide foi formado naquele momento. A mulher ela já nasce com aqueles óvulos. Então ao longo da vida, alimentação, radiação, hormônio, uma série de fatores vão alterando esses óvulos e a qualidade diminui. Então aumenta o risco de má formação e aborto também. Ok, ela está agradecendo, André Felipe. A próxima pergunta é a Neide Cola, que é nossa ouvinte assídua. Um grande abraço para a Neide. Doutor, a próxima, na verdade eu vou pular a pauta, porque eu acho que é um assunto da questão das adolescentes, nós vamos tratar mais tarde, mas já foi falado disso no programa anterior. Tem uma dúvida que muitas funcionárias do escritório, inclusive aqui do estúdio também, a Tainá, estava perguntando, né, sobre a questão do ovário micropolicístico, o que é, quais são os sintomas, se tem cura. Sim, o ovário micropolicístico, né, na verdade a gente chama de síndrome do ovário micropolicístico, é a alteração hormonal mais comum entre as mulheres. Então a gente tem aproximadamente 1 em cada 4 adolescentes vai ter esse processo em algum momento, né, da adolescência. O que seria isso? Seria uma fase de, vamos dizer, amadurecimento do sistema hormonal. Então a mulher ela não tem ainda o hormônio maduro, então ela não consegue ovular adequadamente. Então todo mês a mulher ela ovularia de um ovário, tá? E a paciente que tem essa alteração, ela não tem ovulação. Então o óvulo fica retido no ovário, tá? Então, na verdade, esse cisto seria um microcisto. E com o passar do tempo, então cada mês ela vai acumulando um cistozinho novo no ovário. E esse aumento do ovário por microcisto acaba levando a um aumento da testosterona, que é o hormônio masculino. Então a paciente começa a ter alguns sintomas que a gente faz o diagnóstico. Pode ter aumento de pelos, aumento de oleosidade de pele, acne, espinha, queda de cabelo e irregularidade menstrual, né? Então esses seriam, né, os principais pontos que a gente faz o diagnóstico. E é um processo relativamente simples, né, de tratar. O tratamento basicamente ele é feito na base de anticoncepcional, né, para regularizar, né, o hormônio e melhorar a parte estética da mulher. Doutor, você falou de anticoncepcional, o excesso de anticoncepcional, por exemplo, a mãe de uma funcionária, ela estava com suspeita de ter desenvolvido esse problema, por excesso de anticoncepcional. O excesso de concepcional causa alguma doença, provoca algo negativo para a mulher? Efeitos colaterais, né? Sim, o anticoncepcional é um hormônio, né? E como qualquer medicamento, tem os benefícios, mas tem os riscos também, né? Então a gente tem que sempre ponderar, né, para ver se a paciente ela pode usar, né, o anticoncepcional. E quando a gente fala em anticoncepcional, você tem vários tipos. Você tem o injetável, você tem o oral, você tem o transdérmico, o vaginal. Então, cada perfil de mulher tem que ter um anticoncepcional, né, específico para aquele perfil, para ver se pode, né, tomar a medicação também. Então, por exemplo, uma paciente que tem 35 anos que fuma, tem contraindicação para tomar anticoncepcional, que aumentaria o risco de trombose nela. Então, primeira coisa, porque muita gente, é muito comum, principalmente adolescente, se automedicar. A mãe não sabe, eu tenho relação, então minha amiga toma esse anticoncepcional, eu vou tomar também, né? Aí ela pega da própria amiga para tomar. Exatamente. Porque para ela foi boa, melhorou a pele dela, então eu vou fazer, né, o mesmo para mim. Então não é bem assim a coisa. Então aí que você acaba tendo, né, problemas. Às vezes é uma dose muito alta para aquela paciente, então você tem que avaliar o perfil da mulher para avaliar uma medicação ideal. Os métodos hoje para evitar a gravidez indesejada, tem o DIU, o anticoncepcional, isso, que é o remédio em si. A gente tem muito preservativo feminino, preservativo masculino. E só em termos de anticoncepcionais, né, hormonais, você teria o anel vaginal, você tem adesivo transdérmico. E lamentavelmente, né, o nosso Congresso Nacional, os nossos líderes estão querendo tirar a pílula do dia seguinte, estão querendo criar várias limitações para as mulheres e provocar um retrocesso
grande retrocesso nas nossas conquistas, né? Que isso é uma questão bastante cultural, né? Que a gente Exatamente. mexe com, eu falo muito isso para o André Felipe, é uma questão que vai avançar ainda muitas Mas eu décadas, digo o porque seguinte, tem choques né, antes de tomar de gerações. Mas né? a sua questão cultural e a sua religião, você não pode querer, porque o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Você não pode tirar então, o direito de outra pessoa. Exatamente, você não pode tirar o direito de outra pessoa simplesmente porque sua religião diz isso, né? Tem muitas coisas que eu, enquanto dentro da minha religião, acredito que não é certo, mas no campo político e no campo social, eu não posso ser contrário, porque aí não envolve mais questões minhas, envolve questões de outras pessoas, né? Mas isso é um outro assunto. Doutor, só pra gente, a questão da menstruação que a gente estava falando, né? Tem algumas pessoas que optam por tomar uma injeção para não menstruar. Isso não contraria a natureza feminina? Olha, antigamente tinha muita essa questão de, assim, a mulher ela pode ficar sem menstruar, não pode, era um tabu. Hoje já tem muitos estudos em relação a isso. A mulher ela pode não menstruar sem problema nenhum. Hoje isso é uma opção da mulher. Agora a questão é outra. A mulher consegue ficar sem menstruar, porque tem mulheres que você dá a medicação para ela não menstruar e mesmo assim ela menstrua. Então tem que ver Por exemplo, medicação, remédio ou injeção? Porque eu já ouvi falar muito de injeção. Que toma uma a cada 2 meses. Exatamente. Hoje você tem várias opções, né? Tanto de injeção quanto comprimido também para não menstruar. Mas depende da adesão da paciente àquela medicação. Porque às vezes a paciente fala, vem no consultório, eu não quero menstruar. Tá? A paciente pode tomar o remédio, não tem contraindicação, mas às vezes não se adapta àquele medicamento e às vezes não consegue ficar sem. Não para de menstruar. Não para de menstruar. Mesmo com a medicação. Mesmo com a medicação. E para a gravidez, isso vai trazer algum efeito depois? Não. Se daqui, 10 anos ela resolve falar, agora eu quero engravidar. Sim, essa era uma dúvida grande que hoje já não existe mais. Então, o próprio uso de anticoncepcional, na maioria das vezes, facilita a fertilidade. Porque como ele mantém o hormônio regulado, quando a mulher para o anticoncepcional, ela engravida mais fácil do que quem não toma o remédio. Então, é uma dúvida muito contrária. É muito comum. O paciente toma 10 anos de anticoncepcional, vou dar aquela paradinha, vou descansar 1-2 meses. Não se protege, tomei muito tempo, não vou engravidar. Primeiro mês fica grávida. Agora, André Felipe, eu acho que a gente tem que entrar nessa questão da juventude, que eu acho que entra um pouquinho disso, porque o método contraceptivo, ele não pode substituir, especialmente nesse assunto que você vai entrar agora dos jovens, a questão do preservativo, porque ele não protege, né, doutora, as DSTs, que está tirando... eu estava lendo e assistindo algumas matérias falando sobre o retorno massivo da sífilis, quer dizer, algumas coisas que a gente pensava, imaginava que já estava sendo superada, mas não, quer dizer, às vezes a jovem numa noite ela fica com 2, 3 caras aí, né? Doutor, e qual que é a instrução, né, para adolescente que está iniciando sua vida sexual, né? Quais são as recomendações para a primeira relação? Olha, o ideal, se possível, é sempre fazer uma avaliação, né, com um profissional, para evitar esses contratempos, né, para ter algumas orientações em relação à contracepção, né, a medicamento para evitar, e também evitar a questão da gravidez indesejada e da doença sexualmente transmissível. Porque a gente vê que a pílula anticoncepcional ela trouxe uma liberdade sexual maior para a mulher, mas muitas vezes a consequência disso fala assim, bom, estou tomando anticoncepcional, então estou tranquila, mas esquece da parte da doença sexualmente transmissível, e como você falou, né, a sífilis teve uma explosão muito grande, principalmente em gestantes, né, o número aumentou, né, assustadoramente, e complicações para os bebês, né, dessas mães, né, com sífilis. E o HPV também, que a gente vê hoje, um aumento também, né, absurdo na população pela falta do uso do preservativo. Eu me lembro que eu tive uma ex-funcionária que ela tomava habitualmente o anticoncepcional para evitar a gravidez indesejada. E daí eu até falava com ela e com outro, falava, escuta, mas você, como é que fica a questão de preservar, né? E aí dizia, não, mas os casos, né, são com ou um ficante ou com um amigo. Sim. Só que a pessoa, ela pode imaginar que ela está garantida pela escolha das pessoas, só que ela não sabe se aquelas pessoas estão saindo com outras. Exatamente. Não acontece isso, doutor? Na hora, assim, você vê, comigo, e tem aquela questão de comigo não vai acontecer, né? Principalmente com o adolescente que muitas vezes se acha invencível,
né? Ah, não, eu não vou ficar grávida, eu não vou ter uma DST, né? E a hora que vem o tranco, aí que vem aquele choque que você vê que a coisa não é assim. O jovem, a jovem, que hora que a mãe tem que levar ela no ginecologista? Porque fica aquela grande dúvida, né? Tem os tabus ainda, que a gente vai um tempo, né? Talvez essa geração hoje, que está entre 14, 13 até 18, 19 anos, tenham pais um pouco com a cabeça um pouco mais madura, enfim. E alguns acham que tem que ir na hora que inicia a vida sexual. Como é que fica isso? Olha, ou não? Para a maioria das mulheres, o ideal, se não tiver nenhum problema, assim que iniciar as primeiras menstruações, é procurar um profissional para estar fazendo esse tipo de orientação. Até porque se a garota começou, né, a menstruar, o hormônio já subiu. Então entra a questão do desejo, então a questão da reprodutiva. Então se está menstruando, já tem capacidade de engravidar. Então, o profissional, o ginecologista, ele vai fazer esse tipo de orientação para adolescente. E muitas mães têm aquela coisa, não, eu não vou levar no ginecologista porque isso vai facilitar a minha filha a ter relação. E a gente sabe que não é verdade. E tem pais que chegam até a cabeça aberta a nível de começar a pedir um anticoncepcional, até mesmo do ingresso na vida sexual. Sim, hoje é muito mais frequente, né? Há 10, 15 anos atrás a gente via muito menos, mas hoje a gente vê muito mais, principalmente as mães, né? Os pais, ainda esporadicamente a gente, né, tem essa parceria junto do pai, mas as mães hoje a cabeça está bem mais aberta em relação a isso. Tá bem mais tranquilo, né? Doutor Fábio, nós temos o intervalo, eu queria agradecer. O nosso próximo convidado ainda não chegou, André Felipe está entrando em contato com ele, que é o Escaduto. Eu queria agradecer a sua participação. Se por acaso o Escaduto não vier, aí a gente vai pedir ver se o doutor Fábio dá uma esticadinha. Mas eu queria suas considerações finais, considerando que pode ser que ele esteja chegando no programa no Campo das Ideias. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Sempre bom a gente estar falando assim de tema livre, né? O que a gente vê as coisas mais correntes do dia a dia, e hoje a questão que a gente foi muito abordada hoje, né, do parto, né? Então, que é um assunto que eu acho que a gente pode até, numa outra oportunidade, até explanar mais sobre isso, da parte da adolescência, de doença sexualmente transmissível. Então é assunto que não acaba, né? Não acaba mais. Até nós tínhamos muito pano pra manga. Nós tínhamos um quadro na outra rádio que na 105,3, que eu fiquei durante um tempo lá com eles, antes de ser vendida, que chamava Doutor Responde, né? E era muito interessante, que tinham perguntas, Matheus, que as pessoas faziam e ele ia respondendo, sabe? Era muito legal, muito legal. Porque é um assunto que não esgota. Até um dia ele brincou comigo e falou, André, será que vai ter um momento em que não tem mais o que responder? Mas é um assunto tão vasto, tão grandioso que não acaba. Mas eu quero agradecer. Se o Escaduto... o Escaduto não chegou, André Felipe? Não chegou e não consigo entrar em contato. Não tem problema. Se não conseguir, a gente volta ao intervalo e nós vamos segurar, amarrar o Dr. Fábio, porque a gente prometeu para ele que ele ia até às 11, mas qualquer coisa a gente estica o programa, até porque o pessoal nas redes sociais está adorando, estão mandando no WhatsApp, estão gostando muito. Será um prazer. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Alto Posto Portal da Nova, Dedete Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Sai, Zika! A Zika é uma doença séria, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ela pode afetar os adultos e principalmente nossos futuros bebês. É preciso muita vontade, mas sobretudo, muita informação para combater a Zika. Só podemos acabar com a doença combatendo o mosquito. Saiba como evitar o Aedes aegypti. Proteja-se. Acesse unimed.me/SaiZika e saiba mais. Unimed Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eterniza
Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Color trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Color, Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Alto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. DDT Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a DDT Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a DDT Inseto trouxe uma tecnologia inovadora. Desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. DDT Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Colchões Ortobon, colchões de espuma de diversas densidades e colchões de molas, camas box de diversos modelos, além de travesseiros, capas e protetores, produtos com até 5 anos de garantia total e mais, conjuntos box de molas casal a partir de R$ 1.199. Isso mesmo, apenas R$ 1.199. Colchões Ortobon, sob nova direção em Jaboticabal, na Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. São 11 horas e 11 minutos. Nesse dia friozinho, esse dia tá gostoso para tomar um chocolate quente. Pela primeira vez o estúdio tava gelado, né? Então. Graças a Deus. E tanto que você pediu, conseguiram, né? Com certeza. Você viu, Matheus? Ele gosta de mexer no microfone, né? O Lucas que ficava assim, mexe no microfone, né? O Escaduto não apareceu. Não apareceu. E as mulheres vão adorar. Sumiu. Concorda, não? Sumiu. As mulheres vão adorar, porque nós vamos continuar falando com o Dr. Fábio Barato Neto. E não foi falta de confirmar, viu? Não, mas é assim mesmo. Às vezes deve ter acontecido algum problema. Vamos aí que nós temos muito assunto para tratar. Programa ao vivo, Dr. Fábio, é isso. Se o programa é editado, chega tudo redondinho, aí a pessoa acha que
tudo aí acontece dentro da todo mundo tem normalidade. experiência, né? Exato. Né? Sai tudo de acordo com... Não, mas esse improviso, isso é bacana. Exatamente. A Tainá fez uma pergunta nos bastidores, eu estou trazendo aqui, porque nós temos um monte de assunto para tratar nessa 1 hora aí, até o meio-dia. DIP. Não é partido político, porque não começa com P, né? Não, apesar de ser uma sigla. E não é o centro de repressão do Getúlio Vargas na época do... Sabia que exato. chamava DIP, né? Também? Controle da imprensa, dos rádios e tudo mais. DIP significa doença inflamatória pélvica. Seria, normalmente, algum processo inflamatório, que pode ser bacteriano, ou viral, ou até fúngico, que quando você não trata, esse processo ele se estende, né, para outros órgãos, porque assim, o útero, ele fica, ele tem contato, é um órgão que tem contato tanto, né, com a parte interna da barriga quanto com a parte externa, né, porque a vagina ela tem contato, né, externo. Então a gente fala que é uma porta de entrada, né? Então se você tiver a entrada de uma bactéria, né, pela vagina, esse processo ele se transformar em um processo crônico, não for tratado, esse agente, né, vamos falar a bactéria que é o mais comum, ele pode, né, subir, né, pelo útero, subir pelas trompas e cair dentro da cavidade abdominal, né, e causar essa inflamação na pelve. Né? Isso pode ocasionar outros problemas como infertilidade, dor crônica. Pode chegar nisso? Sim. Aí como é que ocorre o contágio? Então, o contágio ele pode ser por bactérias da própria vagina, muitas vezes, né? Higiene, né, contaminação, né, por exemplo, de bactérias do ânus, que é uma região muito próxima, então você pode ter uma migração até na própria, porque muitas, né, mulheres têm até, às vezes acha que está fazendo uma coisa correta, né, mas não está. A própria, por exemplo, um exemplo banal que pode causar isso é a própria duchinha higiênica. Né? Você vai na duchinha higiênica e acaba levando, né, põe, né, de baixo para cima ali, ela vai, né, pode estar levando bactéria do ânus para a vagina e pode causar, né, uma dica, uma inflamação pélvica. Então não é recomendável que a mulher use ducha higiênica? Usar, mas usar da maneira certa, né? Sempre de cima para baixo, porque às vezes você põe no ânus e esquece que tem a vagina. Então você vai estar levando água, né, contaminada. E tem uma outra questão também que acho que está um pouquinho atrelada a isso, quer dizer, a questão da depilação. Né? Se de um lado isso é muito comum hoje, pela vida sexual da mulher até, mas por outro lado, a arquitetura de Deus não foi por acaso, né? Ela tem o objetivo de proteção também, não tem? Isso é uma coisa bastante polêmica, né? Então tem muita gente que fala que pode, muita gente que fala, né, que não pode. Eu acho que a gente tem que individualizar, né? Tem mulheres que fazem uma depilação e na pele forma aqueles pontinhos vermelhos, que a gente chama de foliculite. Né? Então essa mulher, né, a gente tem que pensar que aquele pontinho vermelho tem bactéria ali. Né? Então se a mulher ela tem uma tendência a foliculite, então ela vai ter que evitar aquele método que ela evitava. Né? Por um outro lado, uma paciente que faz a depilação, né, usa uma técnica, ele não tem problema nenhum, para essa paciente ela poderia estar fazendo a depilação. Então, depende muito, a gente tem que individualizar, não pode falar não pode e não pode. Entendi, mas e o transporte, por exemplo, que nem o doutor estava comentando, interessante essa sua análise da duchinha. Os pelos, eles não estou falando aqui que nós vamos ter que aderir a fazer um retrô aqui. Né, francês. Isso. Mas ele também não evita esse transporte? Porque aí quando a depilação total, quer dizer, fica totalmente mais vulnerável até para o transporte de resíduos do ânus, ou enfim. O pelo assim, a concepção, né, a natureza fez o pelo para quê? Como forma de proteção, né, para proteger do sol, para proteger, né, porque, né, o ser humano tem milhões de anos e não tinha roupa, não tinha nada naquela época. Então hoje a função ela diminuiu um pouco, mas ainda é importante. Quais são as doenças que chegam mais no consultório do Dr. Fábio? Olha, em termos envolvendo essa questão do órgão genital feminino. Varia muito da questão da época do ano. Por exemplo, na questão do verão, né, você tem 1 em cada 4 pacientes com candidíase, né, que é um problema causado por fungo, né, por ficar abafado. A gente não considera a candidíase, né, uma doença sexualmente transmissível, apesar dela poder ser transmitida, né, pela relação sexual. Né? Então, o que o fungo gosta? De lugar quente e úmido. Então, a gente vive numa região quente. Né? O uso de calça jeans, uso de calcinha de lycra, né? Até a alimentação mesmo, alimentação com muita farinha branca, né? Que é massa e açúcar, aumenta a chance de fungo também.
né? Então, como é que evita isso, doutor Fábio? Mudando hábito de higiene, né, também. Então, por exemplo, o excesso de sabonete. Então, às vezes, o excesso de sabonete, a mulher tem uma falsa sensação de higiene. Mas quando você está usando sabonete mais de 2 vezes por dia, por exemplo, você está mudando a acidez vaginal e alterando as bactérias da flora natural, que são bactérias que servem para a proteção da mulher. Então, quando você mexe com isso, você facilita a entrada de fungo. Outra coisa, um erro muito comum das mulheres é a questão de uso de protetor diário de calcinha. Então esse protetor ele abafa mais a vagina. Ficou abafado, é um prato cheio para o fungo também. E ela coloca com qual objetivo? Porque assim, qual que é o sonho de toda mulher? Chega no final do dia, a calcinha está seca sem nenhuma secreção. Né? Mas a mulher tem que saber que é normal ter essa secreção. Né? Então a mulher coloca esse protetor de calcinha para se sentir mais seca, se sentir mais segura. Mas tem o lado negativo, que é o fato de abafar. Então você prolifera mais bactéria e aumenta a chance de ter problema para a paciente. Então a gente não recomenda o uso de protetor diário, né? Usar os protetores mais no período da menstruação, né? E evitar o excesso de sabonete. Outra coisa, uma prática, hoje a gente não vê muito, mas ainda tem, a prática de ducha vaginal. O pessoal mais antigo que tinha essa questão de fazer, né, ducha, lavar a vagina por dentro, né? Que é uma prática hoje condenada, porque você tira as bactérias boas da vagina. Proteção. Tira a proteção. E ela tem a proteção externa também? Além da interna? Sim, tem. Aí que entra a questão do sabonete. Né? Porque quando você lava demais a vagina, você tira essas bactérias boas. Seria a mesma coisa que você vai viajar e deixar a porta da tua casa aberta. Não tem ninguém, quem entrar vai... E qual que é a forma de higiene correta? Então, usar pouco sabonete. E se for o neutro? Então, a vagina, na verdade, ela é ácida. Por quê? Ela é ácida para evitar, para formar um meio agressivo para outros agentes. Né? Então, o sabonete normal, ele é básico. Né? Então, ele alcaliniza. Então, ele muda o pH. Então, o ideal é usar pouco sabonete. Esse sabonete íntimo, ele tem uma acidez mais parecida com a da vagina. Então é sabonete íntimo, eu posso usar. Aí entra a questão do excesso. Você acaba lavando essas bactérias boas, né, que estão ali para ocupar espaço, que a gente fala que vivem em simbiose. Elas ocupam um espaço, né, e não causam mal para a mulher. Então, se você tira essas bactérias com sabonete, você deixa a porta da tua casa aberta para outros agentes entrarem. Você ia fazer alguma pergunta? Não, a gente melhor ir pro break, próximo intervalo. Porque depois sai da pauta, é outro assunto, que é uma dúvida que chegou aqui para... Tá. Só uma pra gente ir pro intervalo. Quantos banhos um ginecologista recomenda a uma mulher? Então não tem uma isso regra? varia muito, depende do estilo de vida da mulher. A gente usa assim, você pode tomar 10 banhos por dia, mas a região genital, lavar no máximo umas 2 vezes por dia com sabonete, o resto água e secar. Para manter a proteção. Para manter essa proteção. Ok, nós voltamos dentro de instantes. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento Unimed Jaboticabal, TNY Esportes, Pé de Batata, Proprática, Wizard, Colégio Maria, Limpe Bem, Geração 5 Comunicação Visual e Atual Design Imóveis Planejados. Jovem Pan News. A Unimed Jaboticabal informa: se a data de vencimento do pagamento do seu plano de saúde está chegando e você ainda não recebeu o boleto, é só entrar no site da Unimed e retirar a segunda via. É simples e fácil. Basta acessar www.unimedjaboticabal.coop.br. Informações, ligue 3209-2433 ou vá até a sede administrativa da Unimed na Avenida Carlos Berchieri, 777. Evite atrasos. Mantenha seu plano de saúde em dia. Unimed, esse é o plano. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone
3202-9397. Pé de batata. Todas as quintas-feiras, rodízio de massas por apenas R$ 24,90. Tem nhoques, espaguetes, panquecas salgadas e panquecas doces. E uma diversidade de molhos deliciosos. Rodízio de massas é no Pé de Batata. Apenas R$ 24,90. Pé de Batata, uma gostosura de recheio. Disque entrega 3202-7409. Aberto todos os dias a partir das 19 horas na Avenida 7 de Setembro, 215. Proprática Serviços. Empresa especializada em terceirização de serviços residenciais e empresariais, portaria, doméstica, limpeza e conservação, motorista particular, jardinagem, serviços de apoio, serviço temporário, profissionais especializados, garantindo qualidade e resultado. Proprática, buscando excelência em prestação de serviços. Rua Carlos Berchieri, 400, Jaboticabal. Telefone 3203-7979. Hello, my name is Pedro. Eu tô aprendendo cada vez mais inglês com a Wizard. O Pedro e milhares de brasileiros e brasileirinhos estão aprendendo a falar inglês. Agora é a sua vez. Wizard, por uma nação bilíngue. Matrículas abertas na Wizard de Jaboticabal. Cursos de inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, chinês e português para estrangeiros. Professores aprovados pelo TOEIC. Wizard, por uma nação bilíngue. Na Rui Barbosa, 134. Telefone 3202-4772. Colégio Maria. Há 25 anos, referência em educação de qualidade. Faça uma visita e conheça todos os diferenciais do Colégio Maria. A única escola da região com o programa bilíngue da Pearson, em que o seu filho estuda matemática, história, geografia e artes em inglês. Inovação e eficiência, a melhor forma de ter fluência no inglês. Conheça também todas as opções dos combos Maria. São várias atividades que o seu filho pode fazer junto à escola. Vá conhecer o Colégio Maria, referência em educação de qualidade. Ligue 3202-3643. 3202-3643. Há anos no mercado, a Limpe Bem destaca-se pela qualidade de seus produtos e especialização de seus profissionais de limpeza. Oferece diversos equipamentos, produtos de limpeza e descartáveis, garantindo assim o melhor resultado com a aplicação correta. Outro diferencial da Limpe Bem é a terceirização de serviços de limpeza empresarial, residencial e pós-obra. Tudo para facilitar o seu dia a dia. Limpe Bem Multicoisas. Tudo em um só lugar. Rua Rui Barbosa, 1472, no centro de Jaboticabal. Fone 3203-6238. Comunicação visual é com a Geração 5. Impressão digital em grandes formatos. Fachadas, painéis em ACM, faixas, banners, outdoors, envelopamento de frota, estruturas metálicas, letras caixa, adesivos, brindes e placas em geral. Tudo em até 12 vezes no cartão. Geração 5. Porque uma boa impressão faz toda a diferença. Rua Professor Antônio Ruete, 436, Nova Jaboticabal. Telefone 3202-2065. Atual Design. Móveis planejados de alto padrão. Matéria-prima de qualidade. Design alinhado às tendências mundiais e perfeição nos mínimos detalhes. Para todos os tipos de ambientes, a equipe da Atual Design tem sempre uma solução e um projeto inovador e personalizado. Salas, cozinhas, banheiros, dormitórios, áreas de serviço, áreas de lazer e também ambientes empresariais. Atual Design Móveis Planejados. Rua Artílio Artoni, 201, em Jaboticabal. Telefone 3204-1122. No Campo das Ideias. Estamos de volta, são 11 horas e 23 minutos. Era para eu estar recebendo, né, o professor Escaduto aqui, mas infelizmente não consegui fazer contato, não compareceu. E o doutor Fábio vai estar salvando a gente, igual aconteceu também no final de semana com o Abel. Onde está esse bambino, hein, que o Abel, Felipe? dov'è questo bambino? Dov'è? E o professor Vicente é um professor já conhecido aqui na cidade, de italiano, e ia estar falando um pouquinho com a gente sobre o ensino de idiomas, sobre a cultura italiana, que além de ter uma escola, ele é um organizador de festas italianas, jantares italianos, então é uma pessoa bastante influente aqui. Não sei onde ele está, e eu vou perguntar, eu vou ficar muito bravo com ele, porque você sabe, professor, você sabe que eu também sou italiano, e italiano a gente guarda mágoa, viu?
Então, o senhor não... Agora ele vai ter que duplicar as aulas suas de graça para compensar. Vai ter que dar aula três vezes por semana para mim. Para compensar o retorno. Ô, doutor Fábio, a Tainá estava falando aqui para mim nos bastidores que ela queria poder ter participado da construção da pauta, né? Que ela falou assim que se ela soubesse que ia ser o senhor, ela ia... colaborar mais. E ela fez outra pergunta aqui nos bastidores sobre a questão do coletor menstrual. O que é, como funciona e se isso traz problemas para a saúde da mulher com o tempo. Quais são as indicações e as contraindicações? Como a gente estava falando dessa questão de menstruar, de não menstruar, então a menstruação é uma causa muito inconveniente. Eu acho que são poucas as mulheres que falam que assim, eu gosto de menstruar, né? A gente conta nos dedos isso. Então o coletor seria como se fosse um copinho, né, que a mulher ela insere dentro da vagina, ela mesmo tira e faz a higiene e coloca de novo, como se fosse um tipo de um absorvente interno, um OB, né? Então, é pouco conhecido, está chegando há pouco tempo, né, no país, mas pode ser usado, né? A mulher tem que se adaptar ao método, mas é bem interessante. E não tem contraindicação? Sim, a contraindicação seria para aquela paciente que ainda não tem vida sexual. Sim. Porque tem que ser introduzido mas não dentro corre da risco vagina. de desenvolver doenças? Não, se ele for usado da maneira correta, tiver feita a higienização correta, né, desse coletor, né, não tem gera nenhum problema. Seria algo contaminado na vagina. Exatamente. Né? O grande problema é isso, né? Se você usar corretamente, né, e tá com a parte ginecológica em dia. Porque, por exemplo, se você tem uma infecção vaginal, né, você vai estar colocando um coletor, que seria um copinho que vai armazenar sangue ali dentro. O sangue é um meio de cultura, tá? Ele serve de alimento para a bactéria. Então, se você já tem uma infecção e está usando, né, um coletor, você pode até piorar essa infecção. Então, o ideal é sempre fazer uma avaliação, né, ginecológica. E isso vale também para absorvente interno, até para absorvente externo também. Exato. A partir de que ano uma mulher, porque diferente do homem que é a partir dos 40 anos, 45, né? A partir de que ano a mulher tem que procurar o ginecologista? Olha, se não tiver nenhuma queixa, preferencialmente, né, após o início da primeira menstruação, né, para ser orientada em relação... Tão cedo assim? Sim, né, para ser orientada em relação à higiene, né, porque essas práticas que a gente está falando, né, de absorvente, de coletor, de OB, né, então muitas vezes a paciente usa errado e acaba se contaminando, causando prejuízo. Até essas orientações o ginecologista ele dá. Sim, normalmente a primeira consulta ginecológica é para isso. Então as mulheres muitas vezes têm medo de ir no ginecologista, né, porque falam, eu vou no ginecologista, adolescente tem muito isso, né, eu vou ser examinada. Normalmente primeiras consultas não, é mais para orientação. Doutor Fábio, nessas consultas, o que impera mais? O que é mais presente nas consultas? As DSTs ou a falta de higiene? O que repercute mais em problemas? Normalmente a gente aborda esses dois assuntos. Não é nem abordar, eu digo, o que a mulher é mais acometida? Por conta de inflamações, e etc. E tal. Exatamente. O que é? As DSTs ou a higiene? Olha, a questão de higiene inadequada, né, e questão de inflamações, né, ginecológicas. Até porque DST, né, se tivermos um grande número, nós estamos perdidos, né? Eu acho que depende também da faixa etária, não depende, doutor? Depende. Nos adolescentes, sim, seria mais essa questão de orientação, né, de orientar né, o futuro, porque às vezes não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira, que o adolescente uma hora vai iniciar a vida sexual. Então a gente tem que entrar nesse mérito dessa questão. É um problema quando as mães, né, claro, não vamos interferir na educação que as mães dão para suas filhas, mas quando a própria mãe tem resistência em levar a filha no ginecologista, né, para fazer a sua primeira consulta. Acontece muito isso. Por preconceito, por achar que a sua filha, né, não queria que a sua filha é mais santa do que é. E não é nenhuma questão de ser santa ou não ser santa, eu acho que tem que participar. A mãe entra junto normalmente na consulta ou às vezes a filha pede para estar sozinha? Olha, varia muito. Normalmente, né, a mãe entra em determinado momento, às vezes a gente pede para a mãe, né, pergunta se a mãe, porque tem mães que não quer sair. A gente fala, será que ela não quer ficar mais à vontade para tirar algumas dúvidas? Porque às vezes está na frente da mãe, né, não vai perguntar nada. Então, algumas vezes a gente oferece ela quer ficar, né, se a mãe quer ficar 5 minutinhos ali para adolescente poder perguntar. Tem mãe que não quer sair. Não, tem mãe que, não, pode ficar tranquilo que eu sei de tudo da vida dela. Porque às vezes você faz uma pergunta para a paciente, não, você já teve relação sexual? Quem responde é a mãe.
Ah, é? Né? Tem isso então, também? Isso é muito comum. A mãe responde? A mãe responde, não, ela não teve. Né? Então, isso às já vezes já não cortou. sabe se teve ou não. A mãe, já aconteceu casos, na sua experiência aí, de quantos anos? 20 anos? Quantos anos o doutor tem já? Dessa escola da medicina? Eu já faço há 18 anos. 18 anos. Da mãe chegar e descobrir que a filha não é mais virgem ali na consulta? Já aconteceu várias vezes. Várias. Às vezes você tá... É a proteção que ela tem ali, é você que ela sabe que... Né? Então você vai fazer o meio de campo ali. E aí? Às vezes você pergunta, ela fala, a mãe olha assim, né? Com aquela cara de marido traído. E às vezes aí você vai explicar que é uma coisa, né? Que você vai relembrar, né, para a mãe que ela já passou por isso também. E tem situações traumáticas? Tem algumas que a gente fica às vezes na saia justa. E aí tem que fazer o papel de terapeuta também? Né? Muitas vezes, né? Eu até brinco que a gente tem que ser psicologista, né? Psicólogo com ginecologista, que aliás é uma coisa que a gente faz muito. Né? Porque muitos problemas, né, sexuais, né, envolvem essa questão psicológica, né? Traumas. E da mãe descobrir DST na filha, por exemplo, acontece também? Acontece. Na consulta, eu falo. Muitas vezes a mãe, a filha, acaba tendo que se ver naquela situação que tem que contar para a mãe, porque às vezes não tem, né, condição, né, de ir sozinha, né, financeira e às vezes é muito jovem, precisa de um acompanhante para ir junto. Agora, essas questões, tocou num assunto importante, não tem classe social, né? Não tem de maneira nenhuma. Né? A gente vê isso Essas nos mazelas dois lados. Estão presentes em todos os... E a DST até, doutor, a DST também está presente muito entre as classes A e B? Muito. As classes mais altas da sociedade? Muito. Porque o pessoal tem um certo preconceito, né, que acha que pelo fato de estarem estudando numa escola que instrui melhor, ser uma família mais esclarecida, necessariamente vai ter a consciência de usar preservativo e de tudo mais, mas a gente vê que também o risco não acontece, igual. Né? Pelo contrário, às vezes você vê pessoas que são muito esclarecidas e até, de um certo ponto, quem não é tão esclarecido é por ingenuidade ou por falta de informação. Mas tem gente também que é por pura irresponsabilidade, não é mesmo? Olha, eu diria que a maioria até, porque hoje em dia você falar em falta de conhecimento, até para um adolescente que já nasce praticamente com um celular na mão, com a internet, o acesso hoje, né? Tudo bem, a gente não vai falar em regiões ali isoladas da Amazônia, mas hoje em termos de Brasil, todo mundo tem acesso. A grande boa maioria parte, tem né, acesso. no Brasil tem acesso à tecnologia, né? Se a gente Principalmente falar na nossa região. Até porque o Brasil, se eu não me engano, acho que é um dos 5 maiores mercados de smartphones e de computadores do mundo. Sim, então essa desculpa acho que, se eu não me engano, é o 2º maior usuário de Facebook no mundo, então realmente, as pessoas têm informação. Doutor, vamos falar um pouquinho de menopausa e andropausa. Sim. Menopausa, que idade aí? Olha, a menopausa seria a queda, né, dos hormônios, aquela queda natural que toda mulher em algum momento da vida vai ter. Então a menopausa ela vai acontecer por volta dos 50 anos de idade. Varia muito de mulher para mulher. Tem mulheres que essa queda é mais lenta, então a paciente acaba não tendo tantos sintomas. Tem mulheres que essa queda é mais aguda, né, mais repentina, e são aquelas mulheres que vão ter aqueles calores, né, que são os fogachos, né, os conhecidos fogachos. E outros sintomas como ressecamento vaginal, ressecamento de pele, às vezes depressão. Então tem muitos sintomas que essa queda ela pode dar. Isso afeta a vida sexual também? O hormônio ele é responsável também por uma parcela da parte sexual, então queda de libido também é um dos problemas que pode ser um problema da menopausa. Mas em maior ou menor escala, dependendo de mulher para mulher. Quer dizer, 50 anos, mas pode acontecer 45, pode acontecer 55 anos. Isso, e tem a menopausa precoce também, que são aquelas mulheres, você pode ter mulher com 30 anos que já está em menopausa. Acontece isso? Acontece. Mais ou menos 7% das mulheres desenvolvem a menopausa precoce. O grande problema disso é para aquelas pacientes que não têm filhos, né? Porque entrou na menopausa significa que não tem mais, exatamente, não tem mais possibilidade de engravidar com os seus óvulos, né? Hoje, com a evolução da medicina, até você pode, paciente com uma menopausa precoce, essa paciente receber um óvulo de uma outra paciente. Então, você tem a doação, né, de óvulo, ela pode gestar
né, engravidar fazendo uma reposição hormonal. Então isso é possível já. E medicamento para menopausa? O que a gente pode pensar? Então, medicamento a gente vai muito pela questão do sintoma que a paciente tem. Então, aquela paciente que é muito sintomática, ela é uma candidata à reposição hormonal. Mas não basta ter sintoma, tem que poder fazer a reposição. Então, pacientes que, por exemplo, têm um histórico de trombose, um histórico de câncer de mama, ou uma hipertensão não controlada. Então, esses são fatores que vão limitar o acesso à reposição. Então, o paciente está numa situação dessa, que tem que fazer uma reposição, né? Se ela não, algumas vezes não pode ser feita essa reposição. A gente vai fazer alguns agentes paliativos. Tem alguns antidepressivos que são usados, né, para reposição. Aí seria não hormonal, ou alguns outros agentes naturais que a gente chama de fito-hormônios. São algumas substâncias que imitam os hormônios, né, de alguma maneira, né? A gente tem uma substância na soja, que é isoflavona, algumas substâncias na amora, né, que vão ajudar a minimizar esses sintomas, mas nenhum deles tão bom quanto o hormônio, mas seria uma solução para aquelas mulheres que não podem fazer. E que dica o Dr. Fábio daria para a mulher perceber que ela está entrando nessa fase? Esse calor é um dos sintomas que... Principalmente a irregularidade menstrual. A menstruação, ela começa a falhar, né? Não vai começar mais a ter menstruação todo mês, ou ela fica irregular, começa a mudar o padrão menstrual que a mulher ela tinha. Até parar. No fim da menopausa, a menstruação cessa. Menopausa significa, né, última menstruação. É esse período que vai acontecer isso. Com um ano sem menstruar, né, a gente considera a mulher como menopausa. O Dr. Fábio, eu me lembro que em 2011, numa das entrevistas, o senhor disse que as mulheres estavam copiando, até dentro desse contexto de visitar o médico e tudo mais, o que os homens tinham de melhor e de pior também. Então, o senhor dizia que as mulheres estavam chegando, inclusive, com as barriguinhas que até então era uma peculiaridade masculina, da cerveja, né? Eu queria que repercutisse um pouquinho. Exatamente. Então, principalmente a questão do cigarro hoje. Então, a gente vê muita mulher, acho que tem mais, estatisticamente, até mais mulher do que homem fumando hoje, né? E a obesidade e o álcool. Né? Então você vê hoje mulher sentando numa mesa de bar e bebendo mais do que homem. O que não é ruim, né, na verdade, é que a gente percebe, vocês vão entender, antigamente a mulher era muito limitada, né, de se divertir, de poder descontrair, ou seja, o homem sempre teve essa liberdade e a mulher conquistou isso nos últimos tempos. Só que é importante, tanto o homem quanto a mulher, ter responsabilidade. Saber dosar. Mas assim, essa maior incidência de mulheres no alcoolismo, isso está relacionado ao que? A mulher passou a não ser mais igual, gerou aquela polêmica, bela, recatada e do lar, né? Ela passou a ser, não, eu tenho também direito de sair. A repercussão é o tamanho dessa não, participação. Exato, Quer dizer, eu vou fumar, eu fumo bastante, eu bebo bastante, eu vou engordar também. Eu acho que, assim, os excessos, não podem haver os excessos, Sim. né? A questão que pega isso são os excessos. E, aliás, é um trio parada dura, né? Porque obesidade, cigarro e bebida. É uma mistura explosiva, né? E tá aumentando, né? Sim, e é um dos fatores que até a gente está falando de reposição hormonal, contraindicam a reposição. Né? Então, por exemplo, cigarro, se a paciente fuma, já não posso repor hormônio mais porque aumenta o risco de trombose. Mas no caso ela pode se alimentar. Ela pode se alimentar com, como o senhor disse, amora, Sim, outros... inclusive tem essas substâncias, não só na dieta, mas você pode... medicamentos à base dessas substâncias, que seriam as isoflavonas. Entendi. E a andropausa? Agora vamos falar dos homens, né? Isso seria o mesmo processo, né, que na mulher, só que no homem. Seria a menopausa, né, do homem. Só que qual que é a diferença? A menopausa da mulher é um processo que acontece de uma maneira rápida em um curto período de tempo. A andropausa, ela acontece, é um processo gradativo. Essa queda hormonal, ela vai acontecendo lentamente, então o homem ele perde mais ou menos, né, após os 40 anos de idade, em torno de 2% da testosterona, que seria o hormônio masculino, ao ano. Né? Então você vai ter um homem ali com 70 anos, mais ou menos com já 50% da sua quantidade, né, de hormônio. Então, para a maioria dos homens, essa queda ela não vai ser percebida. Então, você não tem uma reposição tão fácil assim para o homem quanto para a mulher. Não é tão comum o homem necessitar. Muitos homens
passam a vida e se adaptam bem a essa queda. Agora, para alguns que tem essa queda mais acentuada ou que tem muito sintoma, né, qual seria o sintoma? O principal seria a falta de libido, né, alteração de ereção. Aí para esses homens teriam a reposição, né, também. E esses homens com 70, 80 anos aí que estão com libido em alta e traz as menininhas e tudo mais, e tem um monte aí. O que é? Esse aí não teve muito efeito, não chegou ainda a andropausa. E depois da descoberta das drogas, né, do azulzinho, né? Exatamente, para as disfunções eréteis, né, que seriam os problemas de ereção, hoje o homem ele consegue ser pai, diferente da mulher. A mulher tem um relógio biológico que mais uma ingrato, corrida, né, contra o tempo. O homem não. É claro que foi um fato assim, inédito, né? Teve uma mulher na Índia que deu à luz a uma criança aos 70 anos. Esse mês agora. A gente fala, seriam situações assim... Incrível, né? Incrível. Exatamente. Extremamente... É muito difícil, né, doutor? É fora de qualquer padrão, né? Aí... Eu vi uma reportagem, eu não sei se é fake, se é verdadeira, também não sei, porque na rede social tem tanta porcaria. Uma mulher com 11 bebês, isso é possível? Imaginando que é só cachorro, porquinha, né? Mas... Não, você tem, tem história? Extremamente raro, mas você tem. Se eu não me engano, no Brasil, acho que foram nônuplos, né? Acho que uma o máximo. Com 9, que eu já vi de relato aqui, né, no Brasil, mas tem caso até de 11, né, crianças geradas em um útero. Fantástico. Essa questão nós vamos ao nosso último intervalo, essa questão da andropausa, só para a gente fechar, os sintomas da andropausa? Olha, seria desânimo, fraqueza muscular e principalmente a perda do interesse sexual, né, e da libido. Às vezes diminuição de pelos também, né, o homem, né, pode apresentar. É interessante essa questão do libido, porque às vezes há um descompasso no casal. Não tem, doutor? Olha, às vezes a mulher tá numa vibe, vamos usar o linguajar da Tainá, né? E o homem já não quer mais. Ou o contrário, né? Normalmente é o contrário. A maioria das vezes, o que a gente vê muito no consultório a libido da mulher acaba não acompanhando, né? Porque o homem, a testosterona, que é o hormônio predominante no homem, é um hormônio... É o hormônio da agressividade, né? E é o hormônio da libido, do sexo. Então, o homem ele é mais hormonal e a mulher é mais emocional. E será que é por isso que a idade do lobo é tão perigosa, doutor? Depois dos 40, que aí a mulher começa a perder o apetite sexual e o homem começa... Exatamente. Aí que começa muitas vezes o atrito, né? Entre os dois. Aí nessa questão, muitas vezes você tem que pensar, ver o status hormonal dessa paciente para tentar minimizar um pouco os conflitos dentro de casa. Aliás, o senhor como ginecologista, eu vou dar uma sugestão para o senhor, né? Eu sou economista, mas posso dar uma sugestão, né? Claro. As suas pacientes, procure dar um Doril, um remedinho para dor de cabeça, viu? Porque... Para mudar as desculpas um pouco, né? Viu, Tainá? Tem que chegar, os homens têm que pegar, viu, Andrezão? E pôr já o Doril, pôr o remédio lá, porque aí ela que chega à noite... já não cola mais, né, André? Não dá, né, doutor? Mas não é comum? Não chega lá e fala, eu tô morrendo... Aliás, antes do ataque, já falar, eu já tô morrendo de dor de cabeça, né? Porque, tipo... Até essa semana eu peguei uma paciente, ela tava falando que às vezes ela deita, finge que tá dormindo na cama, espera o homem dormir, viu que ele dormiu, aí que ela relaxa. Tem isso também? Tem muito isso. É muito pra fugir do ataque. Pra fugir do ataque. E se ele acorda de madrugada, hein, com aquele apetite, aí dá uma confusão do danada, e aí né? Complica a coisa. E elas não ficam preocupadas com essa questão do libido? Ficam muito preocupadas. Eu falo no sentido, não do ato em si, porque... Do atrito que causa com o casal. Do atrito e de repente de provocar uma ruptura por conta disso. Mas não tem como estimular essas mulheres com alguma... Olha, é uma questão mais complicada, porque assim, a questão da libido na mulher, ela não é só hormonal, né? Ela é muito, né, de cabeça também. Aliás, a maior parte não é hormonal, né? O homem sim. E pode chegar uma fase da vida que a mulher não tem mais vontade sexual? Olha, normalmente, se o relacionamento, porque depende muito de como está o relacionamento. Se tem um relacionamento bom, né, normalmente esses problemas se minimizam também, né? Às vezes o casal ele acaba cedendo um pouco. Então a mulher cede um pouco de um lado, o homem também cede do outro. Vai sossegando também, né? Exatamente. E também o homem também vai diminuir, né, esse desejo. É claro que tem algumas exceções que a gente vê que tem um descompasso muito grande entre os dois. Mas, acho que na maioria das vezes, se tiver uma boa conversa entre o casal ali, a coisa lá funciona bem. Tainá, nós vamos ao nosso último intervalo. Andrezão, você vê que é difícil ser mulher, viu?
né? Diz que a gente volta, né? Eu vou ver se com São Pedro se eu posso voltar homem de novo, viu? Porque olha, é muito complicado ser mulher. A gente tem que tirar o chapéu para essa mulherada, porque não é fácil não. Vamos lá, Tainá. Estamos apresentando No Campo das Ideias, com André Maria e participação de André Felipe. Oferecimento TNY Esportes, Unimed Jaboticabal, René Collor, JR Refrigeração, Serwork, Alto Posto Portal da Nova, Dedê Inseto e Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Esta é a Jovem Pan News Jaboticabal, AM 1510 kHz. TNY Esportes. Diretor Tony Montalvão. Gerenciamento de jogadores de futebol a partir dos 13 anos de idade. Gestão de times de futebol e assessoria esportiva. Parceria recentemente fechada com o ex-jogador Miller, em que será instalada em Jaboticabal uma franquia da M7. A TNY Esportes tem amplo conhecimento de mercado, influência e contatos no Brasil e exterior. TNY Esportes. Rua Barão do Rio Branco, 858, Sala 505, Jaboticabal. Telefone 3202-9397. Sai, Zika! A Zika é uma doença séria, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ela pode afetar os adultos e principalmente nossos futuros bebês. É preciso muita vontade, mas sobretudo, muita informação para combater a Zika. Só podemos acabar com a doença combatendo o mosquito. Saiba como evitar o Aedes aegypti. Proteja-se. Acesse unimed.me/SaiZika e saiba mais. Unimed Jaboticabal. Cuidar de você. Esse é o plano. Eternize os grandes momentos de sua vida. A René Collor trabalha com filmagens e fotografias e possui equipe especializada para garantir qualidade. Casamentos, aniversários, formaturas, ensaios fotográficos, vídeos institucionais e eventos em geral. Bons momentos precisam ser registrados. Guarde-os para sempre em filmes ou fotografias. René Collor. Rua Rui Barbosa, 1003, Jaboticabal. Telefone 3202-7523. Em Jaboticabal, JR Refrigeração. Manutenção e vendas para climatização, ar-condicionado, refrigeração comercial e residencial, purificadores de água, lavadoras de roupa, geladeiras e freezers. Na JR Refrigeração você encontra as melhores marcas. Equipe especializada e treinada para melhor atendê-lo. Vá até a JR Refrigeração e confira as condições especiais de pagamento. JR Refrigeração. Avenida José da Costa, 1221. Fone 3204-4297 e 3202-5051. A Serwork oferece tudo para a sua empresa em serviços de medicina ocupacional e segurança do trabalho. Na Serwork, você encontra um portfólio completo de documentos, como PPRA, LT-CAT, PCMSO, PCMAT, PPP, perícias trabalhistas, CIPA, laudo ergonômico e treinamentos. Fazemos todos os exames ocupacionais para admissão, demissão, periódicos, retorno ao trabalho e mudança de função. A Serwork fica em Jaboticabal e Sertãozinho. Ligue 3203-7652 ou 3947-6715. Serwork. Medicina e segurança do trabalho para empresas mais saudáveis e competitivas. Você sabe que o desempenho do seu carro depende da escolha do combustível. E combustível de qualidade você encontra no Alto Posto Portal da Nova. No Portal da Nova, além de abastecer, você pode lubrificar e efetuar trocas de óleo. Isso tudo com a garantia da Jet Oil. A Jet Oil é a maior rede de franquias de centro automotivo do Brasil. Ao trocar óleo e filtro, você ganha um check-up gratuito de 15 itens no carro e ainda pode resgatar brindes e ferramentas com os quilômetros de vantagens Ipiranga. E além disso tudo, você pode comprar pães fresquinhos na conveniência AMPM. Alto Posto Portal da Nova, Rua Santo André 665, Nova Jaboticabal. Fone 3203-8341. Dedê Inseto. Tecnologia e eficiência no controle de pragas. Desde 1995 no mercado, a Dedê Inseto é uma empresa controladora de pragas diversificadas, oferecendo tecnologias em desinsetização, desratização, descupinização, expurgo e limpeza de caixa d'água. E conta com profissionais capacitados para realizar seus serviços. Pensando na saúde de seus clientes, a Dedê Inseto trouxe uma tecnologia inovadora. Desinfecção de ambientes contra fungos, bactérias e vírus em casas e estabelecimentos comerciais e industriais. Dedê Inseto. Eficiência máxima no controle às pragas. Respeito ao meio ambiente e à saúde de nossos clientes. Ligue 3202-0543.
Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Há muitos anos atuando no mercado em Jaboticabal. Especializada em assessoria contábil empresarial. Equipe com amplo conhecimento e experiência em sua área de atuação. Profissionalismo e total confiança. Beraldo Costa Contabilidade Empresarial. Rua São Sebastião, 271, Centro. Fone 3202-3155. Colchões Ortobon, colchões de espuma de diversas densidades e colchões de molas, camas box de diversos modelos, além de travesseiros, capas e protetores, produtos com até 5 anos de garantia total e mais, conjuntos box de molas casal a partir de R$ 1.199. Isso mesmo, apenas R$ 1.199. Colchões Ortobon, sob nova direção em Jaboticabal, na Rua Rui Barbosa 909, telefone 3203-9012. No Campo das Ideias. No Campo das Ideias. Estamos de volta, são 11 horas e 52 minutos, já estamos já na reta final, né? Obrigado, Dr. Fábio, por ter salvado a gente hoje, porque o Escaduto deu mancada comigo, hein? Mas você fala obrigado, mas ainda ele tem 7 minutos. Esse obrigado não, já antecipado. Claro, mas muito chão ainda. Ó, você tá só me podando em saia justa hoje, viu? Você sabe que o José Carlos não vai gostar não, viu? Então, Zé Carlos daqui a pouco vai mandar uma nota aí pro Matheus e pra Rafa. Doutor, a gente não falou, pra gente tá caminhando para essa reta final, câncer de mama e de útero, que são os dois, assim como pro homem é o câncer de próstata, para a mulher tira o sono de útero e mama. Mais mama do que útero? Isso, mais mama do que útero são os principais tumores malignos na mulher. A tendência natural da coisa vai ser o câncer de colo de útero reduzir, porque você já começou hoje a ter a campanha de vacinação para o HPV, que é o agente responsável pelo câncer de colo de útero. E a adesão tá boa das mulheres tomando a vacina? Então, infelizmente, a gente teve 2 problemas. A primeira fase da vacina, foram praticamente 90% das meninas imunizadas, vacinadas. E na segunda fase de vacinação, que seria a segunda dose, que seria o reforço, para poder consolidar a vacina, a gente teve em torno de 50%. Então isso compromete. Mas será que não faltaram as campanhas para dizer que a segunda era um reforço e era necessária tanto quanto a primeira? O problema foram as polêmicas em cima da vacina, porque saiu muita polêmica que a vacina causava isso, causava aquilo, como a própria vacina da gripe, como a própria microcefalia. Então o pessoal fala, não vou vacinar, não vou vacinar da gripe porque é a vacina da gripe que está causando microcefalia. Então a ignorância também. Você tomou as duas, Tainá? Nenhuma? Nem a primeira, nem a segunda? Aí, doutor. Olá. Então com um caso aqui, né? Exatamente. Mas o que foi? Medo? A gripe? Não, da gripe não. Tô falando do HPV. Não tomei porque... Não pegou a faixa etária? Não peguei a faixa etária. Porque a faixa etária é dos 9 aos 13 anos. Tá. Mas pode tomar? Pode. Isso é a campanha pelo SUS, Mas essa vacina ela pode ser feita por qualquer idade, inclusive para homem também. Porque o HPV, ele pode causar o câncer, é o causador, na verdade, do câncer de pênis, que não se fala muito, mas existe, é que a frequência ela é pouca. Então, o problema do HPV, porque assim, o homem seria o mosquito da dengue do HPV, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele transmite, mas ele não tem sintoma, na maioria das vezes. Então, o homem ele transmite a doença e não tem o sintoma para ele. A vacina erradica? Ela cessa? Se tomar direitinho, tomou as 2 doses, não tem o câncer ou pode surgir o câncer de útero? Pode surgir, porque assim, toda vacina a gente nunca fala em 100%. Mas no caso da vacina do HPV, você gira em mais de 90% de proteção para a mulher e para o homem. Ok, fantástico. Então, fora da idade, a pessoa pode também, fora dessa faixa etária, só que ela tem que comprar a vacina, Exatamente. Doutor, a Tainá falou uma coisa interessante nos bastidores, é importante frisar que o HPV não é só sexualmente transmissível, Até porque as meninas que tomam vacina é dos 9 aos 14, ou é exclusivamente... Não, na campanha pelo SUS, sim, até os 13 anos. Não, mas a transmissão do HPV, ela é exclusivamente sexual ou tem outros... É basicamente sexual. A imensa maioria é via sexual. Você poderia ter outras... Porque assim, como que se transmite? É contato direto. Então, por exemplo... O que eu estou dizendo é que assim, como a vacina é entre 9, por exemplo, uma menina de 9, 10 anos, espera-se que não tenha começado a vida sexual ainda. É por isso a faixa etária
da vacina ser essa. Então a ideia é você prevenção. Imunizar, né, essa garota antes do início da vida sexual. Legal. Ok. E o câncer de mama? Que é outra incidência também, não tem vacina. O Aí é o autoexame e o exame ginecológico. O exame ginecológico, né, anual da mulher, a gente estimula a mulher ela se fazer o autoexame, e para aquelas mulheres sem nenhum histórico na família a partir dos 40 anos, né, fazer a primeira mamografia. Para aquelas mulheres que têm um histórico na família, aí vai depender do tipo, né, todo ano tem que fazer a mamografia ou não? Não, aí entra a questão das faixas etárias e do histórico do fator de risco, né, da mulher. Então, se a mulher ela tem um histórico, tem uma irmã, quando a gente fala em histórico é sempre por parte materna, né? Tem uma tia, uma prima, uma irmã, né, que teve, né, o câncer, essa faixa etária ela vai reduzir, né, dependendo da idade da pessoa, né, do parente que teve. Né? Então, eu tive uma tia que teve um câncer com 35 anos de idade. Então, essa rastreio, né, da mulher ela vai começar mais precoce. Agora, no exame ginecológico, o Dr. Fábio, por exemplo, faz o exame do toque na mulher. Faz parte do exame ginecológico a palpação da mama, de todo o exame ginecológico, tiver algo independente da idade. Irregular. Agora, do câncer de colo de útero, do útero, ele, no exame ginecológico, dá para observar alguma alteração ou tem que ter um outro tipo de exame para... Então, aí entra o Papa Nicolau, que é o exame preventivo, que é o exame que faz a detecção do câncer de colo. Então, no próprio exame, às vezes, você já detecta, né, você já visualmente, você já vê uma alteração, mas muitas vezes, né, que aliás na maioria das vezes, que seria o ideal, né, você detectar a presença de HPV no colo do útero para tratar isso, para evitar, né? Então, por isso que a gente fala que o exame chama preventivo. Porque se a mulher faz o preventivo, né, porque o HPV ele não causa câncer de uma vez, ele causa algumas lesões que a gente chama de lesões precursoras. Então, se você detecta essa lesão antes, você trata antes de virar o câncer. Por isso que a importância... Como é que vocês chamam? O termo é curetagem. Como é que chama aquele procedimento que vocês fazem para matar essas... Cauterização. Cauterização, é Sim. isso, né? Legal, doutor Fábio. Ficaríamos aqui, né, Tainá? Mais 4 horas, mas infelizmente o tempo... Aliás, eu gostei mais da Tainá do que do Matheus. A Tainá manda pergunta, né? Até vou tentar trazer um urologista para ver se o Matheus manda umas perguntas também e participa do programa, né? Eu também gostei mais. Né, viu? Mas obrigado, viu, doutor Fábio, a presença pela feminina, vamos empoderar as mulheres. Por que só a equipe técnica, a maioria é homem? Não tem é? que ter Já chega o presidente mulher em exercício, lá sei lá que nome que dá, Michel Temer. Colocou uma ministra. Só no BNDES, mas ministra não tem nenhuma. Mas eu agradeço, né, pelo convite, pela participação e estou sempre à disposição de vocês. E pensa no que eu falei nos bastidores, hein? Fazer o mestrado, doutorado para dar aula. É muito didático, doutor Fábio, e tem que levar esse conhecimento para mais gente. Obrigado. Um grande abraço, dá um abraço para o professor Vitório e na turma toda lá. Obrigado para vocês também e para todos os ouvintes. Felipe, obrigado pela presença. Obrigado a todos. Matheus e Tainá na operação. Gostei de você, viu, Tainá? Luiz Carlos, Andrezão. Um beijo para você, viu? Você mora no meu coração. Luiz Carlos Escaduto. Escaduto ou não? Não, pai. Quem que é? Não é Luiz Carlos, não, José Carlos. Ah, José Carlos. José Carlos, você mora no nosso coração. Mora mesmo, tá certo. E você, ouvinte, um grande abraço. Sábado que vem nos encontraremos, se Deus assim permitir. Se eu não estiver enganado, acredito que seja o Júnior De Vito e o Dr. Nechar no próximo programa no Campo das Ideias. Grande abraço a todos.